o ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Ou, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, o seu amigo. Pode se assentar. Glória a Deus. Apenas este versículo, que é curto, mas se nós nos aprofundarmos, é muito profundo. É apenas uma frase, mas que quer dizer muitas coisas sobre as nossas vidas. E que nós podemos aprender, nós podemos tirar muito proveito, se a gente se atentar na profundidade deste versículo. Aqui está dizendo sobre relacionamento. E já foi falado nessa noite a respeito de relacionamento. Do homem em contato com outro homem, para que assim um possa ajudar o outro, para que assim um possa fazer com que o outro se levante, progrida, evolua. Então aqui está dizendo do relacionamento entre pessoas, do relacionamento entre homens. E o Senhor nos ensina a estarmos próximos. A palavra de Deus nos orienta a andarmos de dois em dois. A palavra do Senhor diz que se um está caído, o outro levanta. A palavra do Senhor nos ensina a nos alegrarmos com quem se alegra, a chorarmos com quem chora. Então, nós precisamos de pessoas. O tempo todo precisamos de pessoas ao nosso lado. E em Provérbios capítulo 18, versículo 1, vai dizer que aquele que procura os seus próprios interesses, aquele que anda sozinho, é egoísta e é insensato. Ele vai contra a sensatez. Então a palavra do Senhor já nos ensina, nos direciona, que nós não podemos andar sozinhos. Nós não podemos confiar na força do nosso próprio braço para resolver qualquer situação. Então, nós precisamos estar próximos de homens, assim como a palavra diz, o ferro afia o ferro. Então, o homem vai afiar o seu amigo, o seu companheiro. Então, se a gente está passando por algo difícil na nossa vida, temos que ter alguém para poder confiar. Temos que ter alguém para poder falar das nossas angústias, das dores, das tristezas. Se de repente a gente tem algo para fazer um investimento, é uma decisão que a gente precisa tomar, temos que ter alguém que possa nos aconselhar. Então essa palavra está dizendo isso, que nós precisamos estar próximos de pessoas. Não podemos andar sozinhos. Lá em Hebreus, capítulo 24, 10, não, Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, a palavra o tempo todo vai nos dizer para estarmos próximos um do outro, para um animar o outro, fazendo admoestações. Ou seja, se eu estou vendo que o meu amigo está passando por algo, se eu estou vendo que o meu amigo de repente está andando num caminho que não é para ele andar, eu devo corrigir, eu devo orientar, eu devo falar. E o ferro, quando ele afia outro ferro, ele sai faísca. Quando você pega ali, você vai amolar um machado, vai afiar uma faca, você vê as faíscas saindo. E muitas vezes no contato, nas tuas amizades, vão sair faíscas. De repente você vai ver que alguém está trilhando um caminho errado, você vai corrigir, e nisso vai sair faísca. Mas você não pode deixar de poder orientar, de poder falar, vendo que o seu amigo está passando por uma necessidade. E você não pode deixar também endurecer o seu coração e não receber uma admoestação, e não receber aquilo que o seu amigo tem para te dizer, sendo que você pode estar trilhando algo que está indo contra a sua vida, como o diácono Alan falou,
Havia um homem ali que estava trilhando um caminho. E ele precisava de uma orientação. Ele trilhou o caminho errado, ouviu depois a palavra e voltou, tendo a sua vida restituída. Então é assim, nós não podemos nos afastar de homens que têm posicionamento, de homens que têm algo para nos oferecer. Aquele que recusa a admoestação, aquele que recusa a correção, a palavra diz que esse é insensato. Não vai passar de um menino birrento que não quer saber da correção. Nós vamos ver na Bíblia um homem chamado Paulo. Paulo, um grande apóstolo, escreveu vários livros, cartas, nos ensinou, nos orientou sobre muita coisa. A Bíblia conta que aquele homem estava no caminho de Damasco e ele estava com uma missão, que era de perseguir os cristãos. Porém, no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. E naquele momento, então, ele cai, ele fica cego e ele só ouve a voz de Jesus. E ele pergunta quem é. E Jesus responde: sou Jesus, aquele que tu persegues. E Paulo pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? E naquela conversa de Paulo com Jesus, Jesus fala: levanta-te e vai para a cidade, que lá te farão o que você deve fazer. Ou seja, se a gente só lê as cartas de Paulo, a gente ouve alguém falar sobre Paulo, de como ele foi usado por Deus, nós vamos achar que ele era o super-homem, o cara. Mas naquele momento Paulo precisou de homens. Paulo precisou de pessoas que fossem orientar, pessoas que fossem ensinar ele agora um novo caminho. Paulo, ele sabia tudo ali das Escrituras, porém os olhos dele estavam fechados para o novo, para o Evangelho de Jesus. Então ele criticava, ele matava, maltratava, ele perseguia. Quando Jesus teve um encontro com ele, a partir daquele momento, Paulo precisava de orientações. Paulo precisava de pessoas. E o Senhor orienta: vai lá na cidade que vão te dizer o que fazer. Quanto mais nós precisamos de orientações o tempo todo. Nós precisamos que pessoas nos indiquem o caminho, pessoas que nos indiquem uma direção, uma palavra. Em qualquer momento da nossa vida, nós podemos passar uma dificuldade no nosso casamento, precisamos de alguém que tenha uma experiência, que tenha uma palavra para nos orientar no casamento. Podemos passar por uma dificuldade financeira, precisamos de alguém que vai nos orientar sobre essa parte financeira. De repente, outras questões, passamos por dificuldades. De repente, estamos começando a caminhada com Cristo. Precisamos de homens, precisamos de pessoas que vão nos orientar o caminho que devemos seguir. A Bíblia conta que Davi, logo depois que ele mata o gigante Golias, Saul começa a persegui-lo. E ele então decide se esconder numa caverna, a caverna de Adulão. E Davi está lá escondido. E uma coisa que me chama muita atenção é que o exército de Saul estava atrás de Davi. Só que eles não conseguiam pegar Davi. Só que 400 homens, e a Bíblia diz que 400 homens endividados, com a vida toda bagunçada, descobriram onde Davi estava. E eles procuraram por Davi. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe daqueles homens. E a gente vai ver na história, lá no livro de Crônicas, que a Bíblia começa a dar o nome desses homens. A Bíblia dá até o nome dos pais. E quando a Bíblia faz isso, significa que a Bíblia está dando honra. Então vocês vejam, 400 homens com a vida bagunçada, endividados, sem perspectiva de vida, sem saber o que fazer, decidiram procurar por Davi. Porque naquele momento a fama de Davi já se espalhou. Todo mundo já sabia que Davi era um homem valente, que era um homem de guerra, um homem valoroso. Aqueles homens procuram Davi.
E pela influência de andar com Davi, de homens endividados, de homens com a vida totalmente bagunçada, aqueles homens se tornaram nos valentes de Davi. E de homens endividados, com a vida bagunçada, passaram a ter honra dentro da Bíblia. Isso tudo porque aqueles homens estavam sendo afiados por um outro homem chamado Davi, que tinha algo para oferecer, para edificar, para mudar e transformar a vida daqueles homens. Agora, do contrário, nós vamos ver um rei chamado Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Roboão, ele assume o trono e ele precisa tomar uma decisão, porque o povo de Israel começou a falar que o imposto estava muito pesado, que as mãos do rei estavam muito pesadas sobre eles. Então eles queriam que diminuísse a carga para o povo. Roboão vai até os anciãos, ele procura conselho e os anciãos falam: faz o que o povo está falando, que aí você vai ter o povo na sua mão, você vai conseguir governar. Só que Roboão decide agora ouvir conselhos daqueles que cresceram com ele, conselhos de meninos. E aqueles meninos disseram assim: já que eles estão reclamando que a mão está pesada, fala que você vai duplicar o peso da mão. E ele fez assim, decidiu ouvir a voz de meninos. E ali criou-se então, se instaurou no reinado dele brigas, intrigas, confusão. O povo se rebelou. E Roboão foi tido como um rei que não soube governar. Então olha a importância de nós estarmos próximos de homens, de pessoas que vão saber nos aconselhar, direcionar as nossas vidas. Eclesiastes 10:10. Abra sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Ou se o machado está cego e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Então, se você está passando por um momento que você não está afiado, você vai ter que fazer as coisas com mais força. Você vai ter que empregar mais força naquilo que você está fazendo. Você vai ter que se esforçar cada vez mais. E quantas vezes na nossa vida nós até nos indagamos: nossa, mas eu estou trabalhando tanto, eu estou fazendo tanto, eu chego em casa moído, cansado, ou estou com uma situação dentro de casa, e a gente não entende o porquê. Muitas vezes é porque nós estamos cegos. Nós precisamos de uma fiação. Quando nós estamos na fiação, quando nós estamos ali seguindo o propósito, fazendo exatamente o que se deve ser feito, as coisas fluem mais naturalmente. As coisas acontecem. Porém, há situações também que a situação vai fazer com que a gente venha evoluir, com que a gente venha crescer. Por vezes nós nos encontramos numa situação em que falamos: Senhor, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu sou reto, eu sou íntegro, eu sou honesto, me desvio do mal, igual Jó. Só que acontece um rebuliço e a gente perde coisas e a gente não entende. Porém, é essa situação que o Senhor permite para acontecer na nossa vida, para nos afiar. E nesses momentos nós precisamos de pessoas. Nesses momentos em que nós estamos vendo a nossa vida desmoronar, nós estamos vendo os problemas acontecerem, nós estamos vendo a situação fugir do controle da nossa mão, o Senhor sempre vem com escape, o Senhor sempre vem com a forte mão. Ele nos ajuda, nos consola,
E naquela situação a gente vai sair mais forte. Naquela situação a gente vai aprender. E nós vamos abrir os olhos e entender o porquê passamos por aquilo. Num dos cultos passados, nosso pastor estava sentado aqui enquanto estava sendo pregada a palavra. Aí depois ele contou um testemunho. Nosso pastor tem um filho que nasceu prematuro. Ele teve paralisia cerebral. Então ele não anda só apoiando com a muletinha, mas ele está se desenvolvendo muito bem. E o pastor contou que estava na firma dele, trabalhando, e entrou um funcionário novo. E o funcionário ali viu que o nosso pastor era um homem de Deus, que ele pregava a palavra lá, estava lendo a Bíblia. Então ele chamou o nosso pastor para conversar e ele contou da situação dele. Ele falou que tem uma filha especial, sem saber que o nosso pastor era pastor e também tem um filho especial. Depois de toda a conversa, o pastor falou para ele: "Pô, eu também tenho um filho especial. Eu passo por isso, isso, isso." E as palavras do pastor deram ânimo para aquele homem. E a gente se pergunta: mas por que o pastor passou por isso? Por que Deus permitiu vir um filho especial na vida dele? Muitas vezes Deus vai nos dar algo em nossa mão. Deus vai trabalhar em nós e vai nos usar como uma ferramenta para a vida de outras pessoas. Então, se você está passando por uma condição, por alguma situação, tenha fé no Senhor, que se Deus está te permitindo passar por essa situação, é porque Ele quer trabalhar algo em você, porque Ele vai te usar como uma ferramenta. Mas para você ser usado como uma ferramenta, você como um machado precisa estar afiado. Porque senão você vai só estar fazendo força, e não vai estar alcançando o êxito. E nesse momento você vai precisar de alguém para você poder se abrir, para você poder se aconselhar, para a pessoa poder te direcionar um caminho. Já foi dito aqui na noite também, que se alguém tem um tipo de vício, sofre de alguma coisa, essa pessoa tem que se manter distante daquilo que vai trazer o desejo, a vontade daquele vício. Aí nós vamos ver na Bíblia um homem chamado Sansão. Sansão, ele era nazireu. Ele sendo nazireu, ele não poderia cortar o seu cabelo, ele não poderia tomar vinho. Isso eram alguns atributos de um nazireu, escolhido desde cedo para servir ao Senhor, para cumprir os propósitos de Deus. Então esse homem que não podia tomar vinho, em um determinado momento da sua vida ele decide ir lá nas terras dos filisteus, perto das vinhas de Tímina. E na vinha se produz o quê? O vinho. É de lá que se tira a uva para fazer o vinho. Então imagina Sansão o tempo todo, ele não pode tomar vinho. Só que todo o tempo ele está passando e tal, sentindo o cheiro do vinho, sentindo o cheiro da uva. Se ele não pode, não chega perto. E ali naquele momento ele se apaixona por uma mulher. E aquela mulher vai levar então Sansão para um caminho tortuoso. Então se nós não podemos pegar, se nós não podemos sentir o cheiro, por que vamos chegar perto? Por que vamos fazer o caminho que vai fazer nos sermos tentados a tomar, a pegar, a fazer? Então nós temos que ter essa consciência, sair de grupos de WhatsApp, sair de certas amizades. Eu lembro que quando eu terminei a minha faculdade, eu estava no grupo do WhatsApp da faculdade. Aí depois
Passa alguns anos, eu conheço a Ju. E eu continuo naquele grupo do WhatsApp. Naquele grupo do WhatsApp, era só palavrão. Naquele grupo de WhatsApp, era só piada de duplo sentido. E eu lembro que um momento, a Ju viu aquele grupo. Ela falou: por que você está nesse grupo? Porque meus amigos da faculdade, os únicos amigos que eu tenho naquele momento, preciso manter o contato, mas aquilo ali ficava incomodando. Porque muitas vezes eu estava perto da Ju, aí vinha a mensagem do grupo. Aí eu ia abrir, era uma piadinha, era alguma coisa, e aquilo me incomodando. Eu falei: quer saber? Vou sair desse grupo. Eu lembro até hoje, estava lá no meu quarto, trocando de roupa, eu saí do grupo. E agora eu vou ver, porque vão mandar mensagem, né? Ô Roger, o que aconteceu? Você saiu do grupo? Isso daí, que eu saí do grupo, acho que já faz uns 8 anos. Não recebi uma mensagem até hoje. Ô Roger, você saiu do grupo sem querer? Muitas vezes nós achamos que temos amigos, mas muitas vezes esses que estão próximos não são amigos, eles não estão se importando com você, não estão se importando se você está bem. Então nós precisamos selecionar e muito bem as nossas amizades, quem vão estar próximos de nós, para que nós possamos ser afiados por esses que estão próximos. Esse movimento que nós estamos vendo de homens, que está no início, é algo que nós temos que abraçar, é algo que nós temos que fazer crescer. Aqui na igreja já é o quarto que a gente faz. Eu sou convertido já há 10 anos. E eu lembro que no início da minha conversão, eu me deparei com um culto de varões. Na igreja de vocês não fazem, né? Na nossa tem um grupo de varões, que é o grupo dos homens. Tem o grupo dos varões, então a gente faz os cultos, tem congressos. Aí a primeira vez que eu fui, culto de varões, que eu pensei: tá cheio de homem. Eu entrei na igreja, tinha criança, adolescente, mulher. Eu falei: mas não é culto de varões? Mas tá bom. Aí, oportunidade para o grupo de jovens. Mas não é grupo de varões? Até eu entender que era um culto dirigido pelos varões, mas que a igreja era aberta para todos. Mas eu sempre fiquei com isso na cabeça. Até que há cerca de 1 ano e pouquinho, onde eu me deparei com um grupo da igreja do Felipe, do Milton, do Marcelo, dirigido pelo pastor Johnny, onde a gente se reuniu e tinha só homens. Eu falei: mas acho que era isso que eu pensava lá atrás. Então é algo que a gente vê que está no início, que está no começo, mas que nós temos que fazer ganhar força. Talvez em algum momento a gente se reúna, faça um culto e vem 8 homens, 7, 3. Só que, como foi dito lá na oração inicial, nós não podemos permitir que isso venha nos colocar para baixo, nos venha desanimar. Pelo contrário, se nós estamos aqui, se nós vamos nos reunir em qualquer outro momento, mesmo que tiver poucas pessoas, é que naquele momento que o Senhor tem para falar é para quem está presente. E eu vivo falando, em todo momento, quando tiver algo, uma reunião, quando tiver um encontro, quando tiver um culto que é dirigido para homens, vamos nos colocar à disposição. Vamos nos colocar pronto para ir. Porque se é uma festa, se é um aniversário, se é alguma coisa, a gente dá um jeito. E a gente vai. E muitas vezes aquilo que é para Deus, a gente negligencia. Ah não, hoje não dá. Vou deixar para o próximo. Eu tenho mensagens no meu WhatsApp de muitos que falaram que estariam presentes e não vieram. Amém. Deus sabe
o motivo de todas as coisas. Mas que nessa noite nós venhamos não aprender, porque eu creio que todos aqui já sabem, mas que venhamos nessa noite afirmar um pouco mais a disposição de sermos afiados por homens e de nos permitirmos sermos ferramenta na mão de Deus, para que possamos também afiar outros homens, que possamos ter palavras para instruir, para falar, para direcionar outras pessoas. Que com certeza todos nós temos pessoas que estão passando por dificuldade. E nós vemos o inimigo trabalhando muito contra a família. E para trabalhar contra a família, vai bater no homem para derrubar. Porque um homem, quando ele não está posicionado e ele não faz aquilo que é para ser feito, ele destrói a família. Diácono Alan falou o testemunho. Aquele homem mandava provisão, mandava os recursos financeiros, materiais, porém a presença dele não estava ali. Ou seja, a bagunça estava instaurada. E quando ele se posiciona, ele se coloca firme para resolver os seus problemas, a casa começa a andar. Nós temos esse poder. O ferro, se a gente for ver, as características é força, domínio e resistência. São 3 atributos que nós precisamos ter. Força. E muitas vezes a força não é só a força física. Ser um troglodita. Levantar igual o Diácono Aula 200 kg no supino de cada lado. Mas muitas vezes até a força de ligar para alguém e falar: meu irmão, estou passando por dificuldade. Meu irmão, eu preciso de um conselho. Ô, meu irmão, você pode me ouvir chorar? Quantas vezes você chorou, Paulinho? Quantas vezes você tem chorado na presença de alguém? A gente aprende que o homem não chora. A gente aprende que o homem tem que ser bravo, bruto. Não. Temos que ter a força, assim como o ferro tem. Nós temos que ter a humildade de saber que precisamos de outro. E não é mal nenhum você mandar uma mensagem: irmão, você pode me ouvir? Você pode me dar um conselho? O ferro tem o sinônimo de domínio. Então nós precisamos ter isso. O que a sociedade está querendo tirar de cada um de nós: o domínio da situação, o domínio do nosso lar. Nós somos sacerdotes. Todos nós. De repente, quem está começando agora na caminhada, aceitou Jesus há pouco tempo. Você é o sacerdote da tua casa. Diácono Ara é o pastor da casa dele. Marcelo é o pastor da tua casa. Felipe é o pastor da tua casa. Milton é o pastor da tua casa. Seu Luiz, seu Pedro, todos nós somos os pastores da nossa casa. Nós lideramos um pequeno rebanho que se chama família. Quem vai orientar o Lucas? Milton. Quem vai direcionar o caminho? Quem vai abraçar e falar: filho, a vida é assim. Quem vai ensinar? Quem vai ensinar a Giovana a procurar, quando ela estiver mais velha, que ela vai se relacionar, vai procurar um homem para constituir a sua família? Quem vai ensinar a Giovana a procurar um homem correto? É o pai. Quem vai ensinar o filho a direcionar? Somos nós. Quem tem que ensinar as nossas esposas da palavra de Deus? Somos nós. Nós somos os sacerdotes. Nós temos que procurar conhecimento, sabedoria, e nós transmitimos para a nossa casa. Só que a sociedade quer tirar isso. E muitas vezes, em muitos lares, quem está fazendo isso é a mulher. Não é papel da mulher, é papel do homem, papel do domínio. E nós não podemos deixar isso se perder.
O ferro tem o sinônimo de resistência. Nós precisamos ser resistentes às ciladas do inimigo. Temos que ser resistentes às artimanhas que o inimigo coloca na nossa vida. Temos que ser resistentes a muitas ideologias que a sociedade tenta implantar sobre as famílias. Tudo contra a Bíblia. E nós temos que ser resistentes para bater o pé e falar: na minha casa não. Na minha casa é diferente. Eu sigo os caminhos de Deus. Eu sigo os caminhos do Senhor. E esse versículo que o diácono Alan trouxe em Salmos, que uma geração falará para outra geração, eu estava meditando nesse mesmo versículo. Nós temos que ser homens que vai transmitir para a geração seguinte os preceitos do Senhor, a conduta que os nossos filhos precisam ter. Somos nós que temos que passar para outra geração. Talvez não recebemos isso de nossos pais. Talvez o nosso pai não foi alguém, por alguma circunstância, capaz de sentar com a gente e direcionar o caminho. Mas nós temos a obrigação, agora que somos conhecedores da palavra, de direcionar o caminho que nossos filhos devem seguir. Então vamos sair daqui dessa noite mais animados em fazer aquilo que o Senhor determina para nós, assumir o controle do sacerdócio da nossa casa, a começar a ter mais interesse em meditar na palavra, em procurar conhecimento. De repente você está lá lendo a Bíblia, você achou algo tão interessante, Deus falou com você: mulher, vem cá, olha o que eu achei aqui na Bíblia. E fala com a mulher: olha isso daqui. Muitas vezes você vai ler na Bíblia coisa que você já fez, coisa que você está passando, uma resposta, e você compartilha com ela, você ensina. Então vamos assumir o sacerdócio da nossa casa. Vamos abraçar nossa família, nossos filhos, esposa, direcionar um caminho. E vamos estar sempre próximo de homens que vão nos afiar, e que nós vamos afiar também a esses homens, unidos, todos no único propósito. Amém?